Marcelo Ferraz contemplava a cidade lá do 42º andar do edifício que levava seu nome. São Paulo se estendia sob seus pés como um tabuleiro de xadrez onde ele era o único jogador que importava. Aos 43 anos, havia construído um império que se expandia em 3 continentes. Hotéis de luxo, shoppings sofisticados, condomínios que custavam fortunas. Seu rosto havia estampado as capas das maiores revistas de negócios do país. Homem do ano, estrategista do século, gênio empresarial. Todas essas palavras pareciam pequenas diante do que ele havia conquistado. A sala de seu escritório refletia a sua posição. Móveis italianos escolhidos pessoalmente. Uma coleção de arte moderna que teria inveja de museus. 2 paredes inteiras de vidro ofereciam uma vista que poucos mortais poderiam desfrutar. Quando Marcelo se sentava em sua poltrona de couro negro, que custava mais que uma casa em bairro nobre, ele sentia que podia tocar as nuvens. Sua agenda era uma lista de impossibilidades que ele transformava em realidade. Segunda-feira, ele fechava um acordo bilionário em Londres. Na quarta, assinava a documentação de um novo resort em Bora Bora. Sexta-feira, recebia ministros e políticos importantes em seu restaurante particular. Todos queriam algo dele. Todos viam em Marcelo o homem que realizava sonhos, ou destruía rivais, dependendo do ponto de vista. Ele não tinha amigos, embora tivesse centenas de pessoas que o acompanhavam. Não tinha relacionamentos duradouros, apenas encontros ocasionais com mulheres bonitas que logo desapareciam de sua vida. Não tinha hobbies além do trabalho, nenhuma paixão além do dinheiro e do poder. Seu pai, um homem simples que havia possibilitado sua educação com sacrifício próprio, havia falecido 5 anos atrás. Marcelo foi ao funeral com 20 minutos de atraso, saiu mais cedo e completou 3 transações comerciais durante o luto. Nenhuma lágrima havia escorregado por seu rosto. A queda chegou numa terça-feira comum, quando nada especial deveria acontecer. Sua secretária entrou na sala com o rosto pálido, tremendo. Um escândalo havia explorado na imprensa. Investigações federais descobriram que suas práticas contábeis eram fraudulentas em larga escala. Empresas de fachada. Desvio de recursos públicos. Coluiu com autoridades corruptas. Cada Yadline era um cutelo que decepava partes do império que levantara com tanto cuidado. Dentro de 5 dias, suas contas foram congeladas. Seus bens, sequestrados. Suas empresas, liquidadas. Os sócios que uma hora lhe beijavam as mãos agora testemunhavam contra ele. Os políticos que frequentavam seu restaurante desmentiam qualquer relação. Os amigos que não existiam nunca apareceram. A mídia que havia celebrado seu gênio agora explorava cada detalhe de sua corrupção com a mesma intensidade. Ele foi indiciado em 63 acusações. Ficava pior a cada dia. Marcelo Ferraz acordou um mês depois em uma cela de 5 metros quadrados. As paredes eram cinzas, frias, impenetráveis. A única janela era um pequeno retângulo de metal reforçado que dava para um pátio ainda mais cinzento. O colchão na cama de metal rangia quando ele se movia. O banheiro era um buraco de porcelana com água morna e um espelho de aço que distorcia seu reflexo. Ele não se reconhecia no rosto que via refletido. Havia envelhecido 10 anos em uma semana. As linhas de seu rosto pareciam escavações. Os olhos que costumavam brilhar com arrogância agora refletiam apenas confusão. Seus cabelos, sempre bem penteados e cortados em salões exclusivos, agora caíam despenteados sobre sua testa. Usava roupas cinzentas de presidiário que não lhe pertenciam. Os primeiros dias foram os mais terríveis. Seu corpo fisicamente intacto, mas sua mente destruída. Marcelo não sabia como funcionar em um lugar onde dinheiro não significava nada. Onde seu nome era uma piada entre os guardas. Onde os outros presidiários o encaravam com uma mistura de desprezo e interesse, como se estivessem avaliando se havia algo ainda para tirar dele. A humilhação começou cedo e foi refinada e consistente. No primeiro dia no refeitório, ele foi empurrado pela primeira vez. Uma bandeja de comida voou. Arroz e feijão se espalharam pelo chão. Os outros riram. Ele ficou de pé, esperando uma explicação que nunca veio. O homem que o empurrara era grande, com tatuagens de prisão cobrindo seus braços, e olhou para Marcelo com ódio puro.
Não havia razão além da simples realidade de que Marcelo era fraco aqui e qualquer um poderia demonstrar sua superioridade. A biblioteca da prisão tinha apenas 50 livros, muitos com páginas faltando. Marcelo se refugiou ali durante as horas livres. Não para ler, mas para estar longe dos olhares. Uma tarde, outro presidiário encontrou entre as prateleiras um homem mais velho, com olhos cinzentos que pareciam ter visto tudo o que o mundo tinha para oferecer de pior. O homem apenas o observou por um longo tempo. Então disse que Marcelo cheirava a desespero e que desespero era a coisa mais perigosa na prisão. Que havia dois tipos de homens presos: os que sabiam que mereciam estar ali e os que passavam todo o dia pensando que tinham sido injustiçados. O primeiro tipo encontrava paz. O segundo ia enlouquecer. Marcelo queria argumentar. Queria dizer que havia sido vítima de circunstâncias, que havia apenas seguido o que todos ao seu redor faziam, que ele era especial e não deveria estar ali. Mas algo no olhar daquele homem o silenciou. Então, quando estava sozinho em sua cela naquela noite, Marcelo finalmente chorou. Não lágrimas de autopiedade, mas lágrimas que pareciam vir de um lugar tão profundo dentro dele que não sabia que existia. Os meses se transformaram em anos. Marcelo envelheceu ainda mais na prisão, mas de uma forma diferente. Não era apenas a passagem do tempo marcando seu rosto com rugas mais profundas. Era algo em seu interior que estava mudando. Começou a trabalhar na cozinha da prisão. Era trabalho sujo, cheirava a gordura velha e restos de comida, mas havia algo em preparar refeições para os outros que lhe trazia uma sensação estranha. Uma vez, um jovem presidiário, talvez com 17 anos, comeu 3 vezes a quantidade normal de comida que preparara. O garoto havia chegado recentemente, assustado e magro, um tipo fácil para os predadores da prisão. Marcelo guardou comida extra para ele nas semanas seguintes. Ninguém percebeu exceto o próprio garoto. Depois de algumas semanas, o jovem procurou Marcelo na cozinha. Com lágrimas nos olhos, agradeceu. Disse que aquela comida extra o havia salvo de algo terrível que estava acontecendo em sua cela. Que ele tinha pensado em desistir, mas aquele ato simples de generosidade o havia feito acreditar que ainda havia decência no mundo. Marcelo sentou naquele dia e compreendeu algo que toda sua vida de sucesso nunca havia lhe ensinado: que a decência não tem preço. Que atos pequenos de compaixão ressoam nas almas de formas que não conseguimos medir. Que todas as riquezas e poder do mundo não poderiam lhe trazer a sensação de estar fazendo algo que importava verdadeiramente. Começou a passar seu tempo em coisas diferentes. Ajudava homens analfabetos a aprender a ler. Seu próprio aprendizado na educação privilegiada finalmente tinha um propósito real. Ensinava um homem de 52 anos a escrever seu próprio nome pela primeira vez na vida. O homem chorava quando conseguia assinar seu nome inteiro. Marcelo chorava também. Organizou grupos de homens para discutir seus crimes, suas razões, suas consequências. Muitos nunca haviam pensado realmente no que haviam feito. Apenas fugiam do pensamento toda vez que ele ameaçava aparecer. Ele compreendia isso perfeitamente. Havia passado sua vida inteira fugindo. Fugindo da realidade de que seu sucesso era construído em fraude. Fugindo da memória de seu pai que havia pedido, perto do fim, que Marcelo usasse seu dinheiro para ajudar pessoas. Pedido que Marcelo havia ignorado com um sorriso vazio. Nos anos de prisão, Marcelo leu cada livro da biblioteca repetidas vezes. Leu filosofia, história, poesia. Um livro em particular o acompanhava. Um pequeno volume de Dostoiévski que havia encontrado sob uma cama, esquecido. As palavras sobre redenção, sobre sofrimento como caminho para a transformação, sobre a possibilidade de renascimento mesmo nas circunstâncias mais desesperadas, pareciam estar falando diretamente para sua alma danificada. Havia um espelho na cozinha, não deformado como aquele de aço em sua cela. Um dia, 7 anos após sua prisão, Marcelo se viu refletido nele e mal reconheceu aquele homem de cabelos grisalhos, rosto magro, olhos que brilhavam de algo que não era arrogância. Havia sofrimento ali, sim, mas também havia paz. Uma paz que nunca havia conhecido apesar de toda sua riqueza. Na noite antes de sua libertação, o homem cinzento encontrou Marcelo novamente na biblioteca. Apenas os dois estavam ali. O velho sentou ao lado dele sem dizer nada por um longo tempo. Depois falou que havia visto Marcelo mudar.
que havia observado um homem rico e vazio se tornar um homem pobre e cheio, que a maioria das pessoas nunca compreenderia o que havia acontecido ali, mas que o mundo necessitava de homens que houvessem tocado o fundo e encontrado a si mesmos novamente. Marcelo respirou fundo. Perguntou o que o velho havia feito para estar ali. O homem cinzento apenas sorriu e disse que não importava mais. Que importava apenas o que ambos escolhessem fazer com o tempo que ainda lhes restava. A porta da prisão abriu-se para Marcelo em uma manhã de sol. Literalmente, porque chovera a noite toda e agora o mundo brilhava. Ele caminhava sozinho. Ninguém estava ali para recebê-lo. Não havia carro de luxo esperando. Não havia flash de câmeras. Apenas uma rua vazia e o som de sua respiração. Ele tinha 50 anos. Seu corpo ainda era forte, endurecido pelos anos de trabalho duro na prisão. Seu rosto refletia histórias de sofrimento e transformação. Suas roupas eram simples, emprestadas de um programa de ressocialização. Ele tinha R$ 400 no bolso e um endereço de um albergue. Marcelo caminhou pelas ruas de São Paulo como um fantasma revisitando um lugar que uma vez havia conhecido. O prédio de 42 andares que levava seu nome ainda estava ali, mas agora tinha o nome de outro homem na fachada. Os hotéis que havia construído continuavam operando, mas sem seu toque, sem sua visão. A cidade havia se recuperado de sua queda com a mesma rapidez que o havia entusiasmado durante sua ascensão. Nos meses seguintes, Marcelo trabalhou em lugares que jamais havia imaginado trabalhar. Ajudante em uma obra. Limpador em um hospital. Vendedor de água em semáforos durante o calor abrasador do verão. Seus dedos que uma vez assinavam documentos multimilionários agora carregavam tijolos. Suas costas que costumavam se curvar apenas perante espelhos agora se dobravam sob o peso do trabalho físico. Mas havia algo diferente agora. Cada trabalho tinha propósito. Quando ajudava na construção, via a estrutura que ajudava a levantar seria moradia para famílias. Quando limpava o hospital, via o alívio nos olhos dos pacientes ao estarem em um lugar limpo e digno. Quando vendia água, via crianças pequenas bebendo e agradecendo. Depois de um ano vivendo na pobreza, uma oportunidade apareceu. Uma organização de assistência social o procurou. Haviam ouvido falar de um homem que havia sido rico, perdido tudo, e agora dedicava sua vida a ajudar presidiários e pessoas em situação de rua. Queriam que ele ajudasse a construir um programa de reabilitação. Marcelo aceitou. Não porque fosse um novo desafio empresarial ou porque buscasse validação, mas porque compreendeu que era o que deveria fazer. Era a razão pela qual havia sobrevivido aqueles anos escuros. Era a razão pela qual havia enlouquecido e depois reconstruído sua mente. 5 anos depois, o programa que ajudou a criar havia transformado mais de 1000 vidas. Homens que saíram da prisão com propósito. Mulheres que fugiram da miséria. Crianças que encontraram mentores. Cada uma dessas histórias era um reflexo da própria jornada de Marcelo. Ele vivia agora em um apartamento simples em um bairro classe média. Tinha um carro velho mas confiável. Comia bem mas sem excessos. Sua vida era preenchida com reuniões com pessoas necessitadas, visitas a presídios, desenvolvimento de programas educacionais. E a coisa mais extraordinária era que se sentia mais rico agora do que quando possuía 3 continentes. Uma noite, Marcelo visitou o túmulo de seu pai. Havia passado 7 anos sem colocar flores ali. Agora colocava flores mensalmente. Parou diante da lápide e falou em voz alta, como fazia frequentemente. Disse que finalmente tinha compreendido que a vida não era sobre acumular, era sobre servir. Que havia entendido muito tarde, mas ainda assim havia entendido. No dia seguinte, enquanto ensinava um grupo de adolescentes em risco sobre escolhas e consequências, um garoto levantou a mão. Perguntou se Marcelo acreditava que alguém muito ruim poderia mudar. Se estava tudo perdido uma vez que alguém cruzava certa linha. Marcelo olhou para aquele rosto jovem, desconfiado, desesperado. E pensou em si mesmo aos 43 anos, quando tinha certeza de que era invencível. Pensou no homem cinzento que havia visto em uma cela. Pensou em cada pessoa que havia conhecido ao longo dos anos que havia tocado o fundo e encontrado força para subir. Disse que ninguém é tão ruim que não possa mudar. Que o sofrimento, quando aceito e compreendido, pode se tornar a ferramenta mais poderosa para a transformação.
que quanto mais profundo o poço em que caímos, mais alta pode ser a subida, se escolhermos subi-lo. Que o mundo é cheio de homens que perderam tudo e encontraram tudo. Que ele era um deles. E naquela sala, olhando para aqueles rostos que refletiam esperança e desespero simultaneamente, Marcelo Ferraz finalmente se reconheceu. Não como o homem arrogante que havia construído um império, mas como o homem que havia perdido tudo e ganhou a si mesmo. E isso, compreendeu com uma clareza cristalina, era incomparavelmente mais valioso. A vida havia lhe ensinado a lição mais cara de todas. Que o sucesso verdadeiro não é medido em andares de edifícios, nem em contas bancárias ou prestígio. Que o sucesso é quando você dorme à noite sabendo que ajudou alguém. É quando vê em um olho que antes refletia desespero agora refletir esperança. É quando você reconhece em si a capacidade de amar, de servir, de importar verdadeiramente. Marcelo continuaria vivendo. Haveria mais histórias, mais transformações, mais momentos em que teria que confrontar aquela arrogância que ainda dormia em seus genes. Mas ele agora tinha o maior prêmio que um homem que tudo perdeu poderia ganhar. Tinha a si mesmo, autêntico, vulnerável, inteiro.